Fala galera, aqui é o Ricardo, bem-vindos ao canal Nerd Cult, o seu canal de cultura pop. Vídeo novo no canal e hoje vamos falar sobre clássico, um clássico do Homem-Aranha, a saga do Devorador de Pecados. Na minha opinião, um dos arcos mais importantes do Homem-Aranha. Foi republicado pela Panini, agora no comecinho deste ano, na sua linha Marvel Vintage. Mas antes da gente detalhar, vou pedir que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para ser notificado quando tiver novas postagens. Sempre que chegar vídeo novo, você vai ser avisado. E se gostar do vídeo, vou pedir que curta, comentem e compartilhem nas suas redes sociais. Bom, a saga do Devorador de Pecados. Por que esse arco é tão importante, pessoal? Na minha opinião, ele só perde importância para a morte da Gwen Stacy. Porque ele trata da morte da Capitã Jean DeWolff. A Capitã Jean DeWolff, uma figura emblemática, uma figura recorrente nas histórias do Homem-Aranha e que teve uma morte muito trágica. Foi ela que mudou a relação da polícia de Nova York, do público em geral, com o Homem-Aranha. Até então ele era visto como um criminoso, fugitivo, e a Capitã Jean DeWolff, ela tinha uma simpatia pelo Homem-Aranha. Ela via o Homem-Aranha como um justiceiro, mas como uma pessoa que estava lá para ajudar, como um super-herói, como um colaborador da polícia. E essa postura dela melhorou bastante as relações do Homem-Aranha com a polícia de Nova York. Ela foi publicada inicialmente pela Marvel em 1985. É importante lembrar que nessa época o Homem-Aranha ele tinha 3 revistas mensais regulares. Havia a Amazing Spider-Man, que é aquela revista tradicional do Homem-Aranha, aquela clássica, publicada desde 1963, a Teia do Aranha e Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha. Esta última com uma pegada mais pesada, com histórias de cunho mais denso, sombrio, né? Uma pegada mais adulta. Ela foi publicada pela Marvel na Peter Parker Espetacular Homem-Aranha a partir da edição número 107, em 1985. Foram 7 edições, que a gente pode dividir esse arco em 2 blocos, em 2 partes. Roteiros de Peter David, e roteiro de Peter David é sempre muito bom. A arte, a primeira parte, o primeiro bloco de Rick Buckler, e a segunda parte, a arte de Sal Buscema. Inclusive, em algumas edições, o próprio Sal Buscema a arte finaliza. Então a gente tem ali a arte pura de Sal Buscema, na minha opinião, em uma boa fase, com um traço bem limpo, bem elegante. Eu gosto da arte de Sal Buscema deste período, né? E ali a gente tem desenho e arte final dele próprio. Aqui no Brasil, pessoal, ele foi publicado pela Abril, nos seus famosos formatinhos, né? A editora Abril publicou na revista mensal do Homem-Aranha a partir da edição 87. E, posteriormente, a Panini publicou em 2013, em capa dura, formato americano, papel couché, com o nome da saga de A Morte da Capitã Jean DeWolff. Em 2017, a Salvat publicou também na sua coleção definitiva do Homem-Aranha, uma da capa vermelha, também focando a morte da Capitã Jean DeWolff, formato americano, capa dura, papel couché. Ou seja, se você tiver qualquer uma dessas publicações, os formatinhos da Abril, esses encadernados da Panini ou da Salvat, saibam que é o mesmo arco publicado aqui na Marvel Vintage, o Devorador de Pecados. É o mesmo arco, as mesmas histórias. E é uma história muito emblemática, muito bacana, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos conhecer? Vamos ver o que esse arco contém? Bom, pessoal, vamos conhecer a saga do Devorador de Pecados ou a morte da Capitã Jean DeWolff, você que escolhe. Uma belíssima capa, a Abril usou essa capa também, né? Aqui uma chamada para o Demolidor, a participação do Demolidor é muito importante aqui nesse arco. Vamos conhecer, né, este volume. Esse volume a Panini publicou agora em 2021, capa dura, miolo, papel couché. Vamos dar uma olhada na lombada. Ela segue o padrão da lombada da Marvel Vintage, né? O nome da editora, o nome do arco, o personagem, o ícone do personagem. Este volume tem 176 páginas, preço de capa de R$ 69,90 e formato americano. A gente inicia aqui com o índice, né? Ele é formado em 7 capítulos, né? Os 4 primeiros com a arte de Rick Buckler e os 3 últimos com a arte do Sal Buscema. Aqui os arte finalistas, né? Joe Rubinstein, ele arte finaliza uma parte, Betty Brandon outra, e a parte 6 e 7, o Sal Buscema arte finaliza seus próprios desenhos. Aqui a gente tem uma introdução, né, do Leandro, do editor,
para contextualizar toda a história. A capa original da edição 107. E aqui um resumo, né, da vida da capitã Jean DeWolff. É importante lembrar isso, pessoal. Ela era uma amiga do Homem-Aranha. Ela mudou a relação da polícia de Nova York com o Homem-Aranha, que até então era uma relação de hostilidade, e deixou de ser. E ela tem uma morte muito trágica. Então tem toda a cena aqui do Homem-Aranha para investigar, tentar descobrir. Uniforme preto, espetacular, né? Sempre que tiver edições com uniforme preto, podem ler, que geralmente é muito boa. Aqui ele se une com a polícia para investigar o caso. Esse é o Stan, o policial que está encarregado de investigar o caso. E este senhor, pessoal, ele é amigo da tia May. Morava com ela lá naquele asilo de idosos. E ele é atacado por alguns ladrões de rua, né? E o Matt Murdock é justamente quem vai defender eles. E no tribunal, o Matt reconhece o Peter Parker pelo batimento do coração, pela voz. Ele identifica o Peter Parker como Homem-Aranha. Ele descobre aqui a identidade do Homem-Aranha, nesse arco. E mais adiante ele vai revelar isso para o Homem-Aranha. O Devorador de Pecados, além de matar a Jean DeWolff, ele mata também um juiz amigo do Demolidor. E com isso ele arrasta o Demolidor também para essa caçada. Parece Charles Bronson, né? Eu acho que o Rick Buckler quis homenagear ele. Mas é uma história assim, com caráter policial, investigativo, né? O Homem-Aranha ali, tentando investigar, descobrir quem é esse Devorador de Pecados, por que ele sai matando as pessoas, e ele tenta ali matar outras pessoas. A participação do Demolidor, muito bacana, o Demolidor sempre bem equilibrado, mais centrado. Ele mata um padre, né? E o Homem-Aranha ali, pessoal, ele perde as estribeiras no momento em que ele descobre que a Jean DeWolff era apaixonada por ele. Ou seja, ela não tinha apenas uma afeição, ela também gostava dele, era apaixonada por ele. E ele fica mais louco ainda. Bem que aqui ele já estava com a Mary Jane, estava no relacionamento com ela, mas ficou aquela dúvida, né? Poxa, e aí o que teria acontecido se a Jean DeWolff tivesse demonstrado que sentia por mim? E ele ficou obcecado, né? Saiu investigando, interrogando os criminosos, e o Devorador de Pecados saindo ali, causando mais vítimas, né? Até a Beth, a secretária do Jameson, entra aqui na linha de fogo. É muito legal, pessoal, esse arco. Chega o momento em que o Homem-Aranha se descontrola e o Demolidor chama ele a razão, e os dois acabam entrando em atrito e entram em luta. Esse primeiro arco, as 4 primeiras edições, ele se encerra com a prisão, né? Eles descobrem quem é o Devorador de Pecados, conseguem derrotá-lo. O Homem-Aranha derrota ele e perde a cabeça e começa a espancar ele. Enfim, ele entra em crise por conta disso. A segunda parte do arco, que é das edições 134, 135 e 136, já mostra o Devorador de Pecados já preso, né? E o Homem-Aranha ali, angustiado porque perdeu a cabeça, porque exagerou na violência, e ele começa a se reter por conta disso. Aqui, nessa segunda parte, ele já está casado com a Mary Jane, né? Ele casou com a Mary Jane em 87 mesmo, né? Anual 21. E aqui ela se preparando, essa parte muito legal. A arte de Salbucema, Mary Jane, sempre belíssima. Ela aqui se preparando para fazer uma surpresa para ele, né? E ele acaba surpreendendo ela. Só isso aqui já vale o arco. E enfim, eu não vou mostrar aqui quem é o Devorador de Pecados, porque para não dar spoiler, pode ser que alguém não tenha lido. Apesar que esse arco já tem mais de 30 anos, mas pode ser que alguém não tenha lido. Homem-Aranha em crise, Mary Jane sempre apoiando ele como boa esposa, né? A eterna esposa do Homem-Aranha. E o Electro participa aqui dessa história, né? Enfim, muito legal, pessoal, muito legal. Aqui no final, a gente tem, na parte dos créditos, né? Explicando, né, por que a Jean DeWolff ela tinha que morrer. Arte belíssima, né? Bom, pessoal, este foi o review, a resenha da saga de Devorador de Pecados, um dos arcos mais importantes do Homem-Aranha, publicado recentemente pela Panini na sua linha Marvel Vintage, um arco que todo fã do Homem-Aranha deve ler. Se você gostou do vídeo, vou pedir que curta, comentem, compartilhem nas suas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo chegando por aqui. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos. Fui!